Olá, pessoal. Vamos aprender com o apóstolo André hoje, o apóstolo das coisas pequenas. Diz a palavra de Deus aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 40 a 41. Era André o irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. André é o retrato perfeito daqueles que servem em silêncio, que não fazem barulho, daqueles que fazem a obra nos bastidores. Ele nunca foi o número um. Se você for ver nos evangelhos, sempre o primeiro nome que aparece entre os discípulos, porque ele era o líder, era Pedro. André nunca foi o número um. E ele também nunca foi uma coluna importante da igreja, como Tiago ou João. Ele era uma daquelas pessoas muito raras que aceitava, servir a Deus lá atrás. O seu nome aparece apenas 9 vezes nos evangelhos. Nenhuma vez sequer no livro de Atos e nenhuma vez nas epístolas. Mas, segundo Eusébio, eu estava pesquisando, historiador da igreja primitiva, André levou o evangelho até o leste europeu e foi considerado o pai da igreja na Rússia e na Escócia. Foi também crucificado em uma cruz em forma de X na Acaia, na região da Grécia, próxima a Atenas. E a história da igreja diz que ele ganhou a esposa de um governador romano para o evangelho, e o governador exigiu que a sua esposa renunciasse à fé em Jesus, o que ela não fez. Então ele deu a ordem de crucificar André, mas não com pregos e sim amarrado. Sua morte durou 2 dias. E nesse tempo, todos que passaram por ele ouviram ele falar de Jesus. André morreu pregando a Cristo. Ele fez tanto quanto o irmão Pedro e quanto os outros, e também foi um mártir da igreja. Mas os seus feitos, pessoal, não estão escritos nas epístolas, no livro de Atos, mas pode ter certeza que estão escritos nos livros dos céus. E quando nós chegarmos na glória, nós vamos saber dos feitos de André e de muitos outros anônimos, ou quase anônimos do Evangelho. Então, você que tem feito pequenas coisas aos olhos dos homens, saiba que é pequenas coisas aos olhos dos homens, mas são grandes coisas diante de Deus. A obra de Deus, que não está resumida a uma instituição, a uma igreja, mas a obra de Deus, a igreja do Senhor Jesus, no geral, quem faz a diferença não é quem tem 5 talentos ou 2 talentos, mas são aqueles que têm 1 talento. A gente tem muitos apóstolos André espalhados no mundo inteiro. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até a próxima.